Pessoal, e aí gente, como é que vocês estão? Tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo. Esse será o quinto vídeo para completar as 4 horas, certo? Ainda se encaixa na questão da introdução à agroecologia, que é o primeiro módulo, tá bom? Nós temos que completar, gente, a carga horária de 44 horas de aulas pela internet, certo? No caso, EAD. Falando pela internet para ficar mais compreensível para algumas pessoas, tá bom? Gente, lembrando que esse projeto é o projeto Cultivando Agroecologia, Colhendo Sustentabilidade no Semiárido, certo? Ele é um projeto que está sendo executado pela Agroflor com o apoio do Fundeci e do Banco do Nordeste, tá bom? Como a gente já andou em todos os municípios, no Feira Nova, João Alfredo, Orobó e Bom Jardim, para completar os 4 municípios, temos 100 famílias cadastradas, né? Então essas 100 famílias estão participando desse projeto, estão sendo beneficiadas através desse projeto. Esse projeto, gente, tem esses cursos, que é curso de convivências e práticas agroecológicas, né? Elas vão ser tanto práticas, que no caso a gente vai fazer nas propriedades, certo? São 11 cursos, cada curso com 4 horas, né? E que vão ser práticos. E esse aqui que a gente está ligadinho aqui na tela, ele é um curso online, que a gente fala que é EAD e fala que é pela internet, é a mesma coisa, certo? Vamos lá. Nós vamos falar hoje, nossa aulinha de hoje, é sobre sementes crioulas, que é um assunto muito importante, que foi abordado já quando vocês receberam as sementes no primeiro encontro lá. A gente abordou sobre sementes crioulas, a importância das sementes crioulas, certo? Então a gente já teve essa conversazinha básica lá, que todas aquelas sementes que vocês receberam, elas são crioulas, certo? Para lembrar mais uma vez, temos a coordenadora, que é a engenheira agrônoma Jéssica Fernanda, a coordenadora financeira, que é formada em bacharel de contabilidade, que é a gatinha da Laisa Kessia, e temos eu, também que sou gatinha, que sou a engenheira agrônoma Hanna Lopes, certo? Eu não estou mostrando, gente, meu rosto nesses vídeos, porque eu ainda estou com uma dificuldadezinha em relacionado ao programa que eu estou gravando, certo? Mas os outros vídeos eu vou ver se eu consigo aparecer neles também. A gente vai mudar um pouquinho a forma de fazer para ela ficar mais interativa, tá bom? Mas vamos nos adequando. Nos próximos vídeos eu vou fazer um videozinho para conversar melhor com vocês sobre alguns outros detalhes, certo? Mas vamos nos adequando, beleza? Vamos lá. Vamos aqui para o primeiro slide. Gente, sementes crioulas. O que é semente crioula, gente? É preservação, é diversidade, gerações, respeito, cultura, ancestralidade. É tudo isso que a gente pensa na família quando a gente pensa em sementes crioulas. O que é sementes crioula? Isso vai uma interpretação de cada um que trabalha e que entende, e que a maioria de vocês já fazem, certo? Aí, pela interpretação de Tony Cristiano, que ele é o presidente, que não fala presidente, fala coordenador geral da instituição da Agroflor. Tony falou o seguinte: é segurança alimentar, é diversidade, é história, é raízes, autonomia das famílias, preservação da riqueza da flora, das sementes como peso de conhecimento que cultivam essa terra. Há quanto tempo é preservar as sementes crioulas, manter viva a nossa autonomia alimentar, plantar, colher e preservar. Essa é a visão de Tony, né, sobre o que é sementes crioulas. Ele está corretíssimo, né? Cada um vai ter uma visão do que é semente crioula em uma forma, mas nós vamos falar aqui nessa aula um pouquinho sobre o que Tony falou. Quando eu coloquei aqui todas essas criancinhas aqui em cima, todos com binóculo para olhar o futuro, todos de mochilinha estudando, todos contentes, é porque quando a gente fala de diversidade, gente, é porque que nem você olha para aqui para o outro lado aqui, ó. Nas mãos, cada um tem um tipo de semente, cada semente tem uma cor, então a preservação,
Preservação da diversidade. O pessoal fala biodiversidade, mas eu botei diversidade nesse sentido. Gerações. São gerações a gerações que nós temos sementes e temos que cuidar delas. Né? Respeito. Respeito com quem faz com esse plantio. Respeito com toda a natureza. Respeito com a preservação. Respeito com o amanhã. Respeito com as famílias. Respeito com os animais. A gente vai ver que todo esse processo todo de agroecologia, ele tem muito essa questão de diversidade, de geração, de respeito, de ancestralidade e cultura. É cultural do local. Porque eu já andei em muitos locais e eu nunca vi muitas coisas assim relacionadas a como é aqui nessa região, o foco de guardar as sementes crioulas, dessa preservação, desse cuidado de estar plantando, de estar colhendo. Aqui vocês são muito privilegiados, porque vocês têm conhecimento. Vem a assistência técnica para vocês. Como esses cursos, eles são uma forma de assistência técnica. Então vem assistência técnica para vocês que trazem conhecimento e informação para vocês saberem como fazer e o que fazer. E vamos embora no sentido da ancestralidade, gente. Se os ancestrais, os índios, né, já faziam isso há muitos anos atrás, até hoje eles fazem, eles não precisam comprar. Vocês vê lá, muitos dos índios eles ficam isolados. As tribos antigamente, algumas tribos ainda são isoladas. Eles não saem nem para comprar açúcar. Eles dão um jeito de conseguir as coisas. Eles dão um jeito de se alimentar, dão um jeito de cozinhar, eles mesmos se curam, né, através da medicina alternativa das ervas medicinais. Eles mesmos têm esse cuidado com o solo, cuidado com a terra, cuidado com plantar, cuidado com a água, com os animais, com as florestas, com as próprias famílias. Então, eles têm esse cuidado. E eles sabem fazer. E não precisam comprar fora. O que o Tony está falando aqui? Autonomia das famílias. Porque muitas vezes a gente compra o 1051, um exemplo. O danado do 1051 você só planta uma vez. Você não pode guardar semente para plantar novamente o ano que vem. Não pode. Ele não vai, que nem vocês dizem, não vai dar bom. Ele vai nascer, mas ele não vai dar bom para você fazer semente. Porque ele é uma semente híbrida. Então, ele não tem vigor, que é um nome bonito para dizer que essa semente não vai nascer do mesmo jeito. Tá bom? Esse homem está aqui embaixo, gente, com a família. Por quê? É para envolver a família, gente, em todo o processo. É para envolver as crianças, envolver o marido, envolver o pai, envolver um tio, um vizinho, um amigo. Todo mundo é para ser envolvido. A comunidade, a cidade, o Brasil e o mundo, gente. Vocês vão olhar vocês vão ver aqui nessa apresentação, que ela é um pouco longa, mas ela vai ficar bem completa, certo? Eu botei alguns textos no final para vocês quiserem ficar de consulta. Eu vou falar um pouco, não vou me ater a ler totalmente porque fica muito cansativo. Mas tem que deixar material para vocês, tá bom? Quando o Tony fala de segurança alimentar, é o que ele está dizendo. Eu não preciso ficar dependente de fulaninho todo ano para comprar minha semente. Se fulaninho não tiver, ou tiver mais caro, eu só preciso da minha semente para plantar. A minha semente está ali. Eu plantei 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu tenho ela para comer, para vender se eu quiser, dependendo da produção. E mesmo que eu não tenho, eu tenho para dar para os meus animais, tenho para me alimentar e tenho para plantar de novo. Quando a gente fala de segurança alimentar, eu vou ter a garantia que eu tenho um alimento ali, engarrafado, bonitinho, guardadinho, certo? Mesmo que ele não, vamos lá, não está germinando, mas então eu posso cozinhar e eu vou ter meu feijão. Eu tenho o meu cuscuz, que eu dou através do meu milho, entendeu, gente? Vamos lá. Nossa autonomia alimentar, autonomia das famílias, é isso que Tony quer dizer. Plantar, colher e preservar. Porque é importante nós plantarmos, nós colhermos e preservarmos. Não ficar naquela cabeça que o pessoal planta para vender, aí destrói o solo, aí que não dá mais certo aqui, já polui esse solo, não está mais produzindo nada, vamos embora para outro.
E isso não é uma visão que a gente tem sobre a agroecologia. Não é uma visão sobre preservação ambiental. Nós temos que ter essa consciência, né? Vamos ver mais na frente que a gente pode sim produzir para comercializar. E não vai se tornar escravo de ninguém, certo? No sentido de, quando a gente fala autonomia, a gente fala que a gente é independente. Vamos lá. Propagar, produção de mudas, sementes, preservação. Quando a gente fala de semente, gente, a gente está imaginando só grãos. Vocês estão imaginando só grão? Vocês estão imaginando que é uma muda? O que é que vocês estão imaginando? A gente vai ver lá na frente. Essas garrafas aí, gente, são do banco de sementes aqui, que eu também vou falar lá na frente. Daqui de Bom Jardim, do Sítio Feijão, certo? Mas propagar é o que, gente? É você multiplicar, é você plantar, você colher, você está propagando. Quando eu falo coisas boas para você, que eu tô cheio de energia, que eu chego lá e dou abraço, dou beijo, que eu aperto e digo, chego toda feliz na sua casa, e aí como é que vocês estão? Isso eu tô propagando a felicidade, eu tô propagando o amor, eu tô propagando energias positivas, certo? Vamos lá, gente. Existe, gente, guardiões. Esses guardiões, muitos de vocês já são guardiãs e já são guardiões. Vamos lá, porque todo mundo aqui, tenho certeza que tem sempre algum, um homem ou uma mulher, que tem um monte de plantas no quintais, que tem um monte de semente armazenada em casa. O que eu acho interessante é que aqui o pessoal armazena embaixo da cama. Os grãos armazena nas garrafas PET, na cabeceira da cama, embaixo da cama, dentro de um guarda-roupa, num lugar onde tem um monte de bagulho que nem de vocês, que aqui o pessoal chama de... que tá num local onde tem um monte de bagunça, a bagunça da casa, né? Que é uma garagem, onde tem um monte de ferramenta, essas coisas assim. E lá no sertão eles armazenam nas paredes. Você pode olhar que as casas de sítio, ele não é colado, né? O telhado ao teto, às paredes. Então lá eles amontoam nas paredes para tampar. Fica tampado de cima a baixo. Todas as casas são assim, da zona rural lá. É bem interessante essa prática. E aqui já é diferente. Cada local tem um costume, tem uma tradição, tem uma cultura, né? Vamos lá. O guardião de ervas medicinais. Ela cultiva a medicinal, porque ela acredita na cura através das ervas. Aí uma gatinha me disse assim: o que cura não são as ervas medicinais, é a fé. Aí eu falei para ela, disse: olhe as plantas, olhe de que são feitos os remédios que você toma. Muitos dos remédios, quase todos os remédios que a gente toma, não vou dizer todos, mas a grande maioria, eles são de plantas, que são ervas medicinais que nós temos em casa. Acontece que eles pegam, industrializam esse e agregam valor àquela semente, porque eles aumentam a forma do princípio ativo. É por isso que age mais rápido. Eles concentram maior, elas concentram mais aqueles nutrientes das plantas. Por isso que a remédio de farmácia, ele age mais rápido. E as das ervas medicinais, como a gente ainda tem essa deficiência, não sempre, né? Tipo, eu tenho ainda essa deficiência, mas quem trabalha com cura, já, que são as rezadeiras, benzedeiras, e as pessoas que trabalham com ervas medicinais, já sabem a quantidade de colocar. Quantos ml de água, quantas gramas de cada planta, para ter uma fusão, para poder estar sendo consumo. Então, para mim, que eu não sei, vai ficar fraco, mas para elas não, certo? Ó, gente, quando a gente fala guardiões de espécies, animais, não só espécies ou animais, eu botei os dois porque é o seguinte: existem espécies, tipo uma galinha, que você cria, que você não troca aquela galinha e nem quer que ela morra e não quer matar, e é apaixonado por aquela galinhazinha no seu quintal. Quase todo mundo tem. Ah, por quê? Não, porque essa galinha aí, ela é boa. Ela é boa poedeira. Ela já cuido dela de mais 2, 3 anos. Então,
ela tem ela é pintadinha, ela é colorida. Eu acho linda essa galinha. Então, quando a pessoa tem esse cuidado de ter uma galinha para preservar, ter uma criação de cabras que for mais resistente, adaptada aqui à região, a sua região, né? Porque, tipo assim, um animal lá do sertão não vai se adequar aqui, que aqui é muito frio em certas épocas. E o daqui não vai se acostumar com o sertão, que é muito quente em certas épocas. Então, cada local você tem que ter a preservação daquele animal, daquela espécie ou daqueles animais nativos da região, certo? E que você tem um certo cuidado, tipo as abelhas. Aí o pessoal diz, você cria abelha? Eu disse, bem, eu não criei as bichinhas não, a gente só botou ali numa caixinha. Inclusive foi Sérgio que trouxe, né? Sérgio trouxe aqui uma caixinha que Tony tava querendo criar abelha. Aí Sérgio disse, ô Tony, vamos fazer uma experiência com essas abelhas mosquito. Porque ele sofreu lá um abalo lá na propriedade dele, né? Que botaram fogo lá numa área e ele perdeu muitas espécies de abelha. Morreram queimadas lá. Aí baseado nisso ele, para aumentar a preservação e a polinização dos locais aqui, né? Para essa questão da resiliência das abelhas, a sobrevivência da espécie, ele trouxe e botou ali. As bichinhas também. E isso é muito bom para a propriedade também, gente, porque elas têm uma forma de trabalhar. Cada abelha, cada tipo de abelha, cada tipo de inseto polinizador, ele tem uma função no meio ambiente. Só a muriçoca que eu não sei para que serve. Mas quase todo o tipo de ser vivo, ele tem uma função, certo? Existem, gente, guardiões de florestas, que é interessantíssimo isso. Sementes na terra. O que é sementes na terra? É quando nós deixamos umas árvores ali. Nós cuidamos delas, nós preservamos essas árvores. Quando a gente fala de sementes na terra, é porque não é uma semente que eu posso botar num frasquinho e andar com ela para cima e para baixo. Ou então armazenar ali, guardar e levar para uma feira de troca. Pode levar as sementes delas, mas às vezes é melhor você preservar ali na sua propriedade e ela pega pro galho. Então vamos deixar ali, ela não tem semente, ela é um galho, pega pro galho, é mais fácil. Aí tem que preservar essas sementes para quando ela tiver umas que for pro galho, outras que for pro semente. A forma da reprodução dela pode ser feita uma alporquia também, que é uma forma de enxertia, porque quando a gente fala alporquia, usa outros nomes, vocês ficam meio dizendo, mas é o que? Isso é uma enxertia. Pronto, aí todo mundo entende, né? Então as sementes na terra é isso. São árvores que nós deixamos ali, porque nós sabemos que aquelas árvores são nativas, que ela tem uma função no meio ambiente e que ela é muito importante que ela não morra. Porque muitas vezes elas são muito raras. Estão se perdendo, estão tendo muito desmatamento por aqui e muitas plantas nativas precisam ficar, porque todas essas plantas, gente, ela tem uma função no meio ambiente. Todas as plantas que você imagine. Até um alho, quando tem muito alho é desequilíbrio, né? Mas um capim, um feijão guandu, qualquer planta que você tem na propriedade, ela tem uma função. E vocês veem que as plantas que tem lá no sertão não são as mesmas plantas que tem aqui. Quando eu ando em Petrolina, eu vejo mais um tipo de plantas lá diferente das plantas daqui. Então, cada local tem seu tipo de planta, certo? É por causa do solo, que nem eu expliquei, por causa da vegetação, por causa do clima. Então, a natureza ela vai se adequando de acordo com a região, certo? Aí, vamos lá. Sementes. Sementes, as pessoas guardam muitas sementes. Quase todas as pessoas que eu conheço, elas têm sementes guardadas. Que as sementes não são só grãos, né, que eu expliquei, mas também são grãos, certo? Aí vamos lá, alface, tem um linkzinho de um pessoal, um site que conta a história de mais de 10 tipos de guardiões. Aí esse link eu vou estar compartilhando lá no WhatsApp de vocês, para vocês darem uma lidinha melhor, para entender um pouquinho a história deles, porque eu não posso colocar aqui, então eu vou colocar na descrição do vídeo e vocês vão lá e clicam,
certo? E vou mandar também no grupo explicando, que é para vocês dar uma lidinha quando vocês tiverem tempo, tá bom? Alface, tem gente que guarda alface de mais de... Ela disse que guarda alface de mais de 3 gerações. E tem adubação verde. O que danado é adubação verde? Gente, adubação verde são plantas que você coloca no solo, que ela tem algum tipo de nutriente que ela consegue ficar ali fixado no solo, certo? O feijão guandu, um capim. Vocês podem achar que não, mas o feijão ele é fixador de nitrogênio no solo. Então, o fixador de nitrogênio no solo, que é o feijão, ele também tem uma função, certo? Toda planta que você planta, ele tira do nutriente do solo, mas também devolve. Então, vamos lá. São várias plantas que trabalham com adubação verde, certo? Mas a gente não vai se ater isso agora. Vamos ver, depois a gente vê uma aulinha na prática também sobre a adubação verde que está dentro das práticas, certo? Mas é lá naquele site lá que eu falei a vocês. Eu vou colocar e vocês dão uma lidinha melhor, viu, gente? Quem tiver dificuldade na leitura, não se preocupe. Lá tem vídeo, certo? Talvez alguns precisam pedir ajuda aos filhos, mas isso é normal, tá bom? Saudação aos amigos da Agroflor, do Agreste Setentrional de Pernambuco. A gente está gravando aqui esse vídeo falando um pouco sobre a questão de sementes, banco de germoplasma, das sementes crioulas, das sementes da agricultura familiar agroecológica. Então eu queria aqui falar nesse momento de uma semente que você não guarda em garrafa, em tambor, em depósito de silo, como aqueles antigos que o pessoal utilizava para guardar as sementes. Aqui eu quero falar das sementes como o capim, a pitaia, a piteira, o caramuela, os orapronobis, as palmas, os mandacarus, aquelas que pegam por estaquia, como a gliricídia, como a canafístula, como também a chaia, a pornunça, a mandioca, a macaxeira e tantas outras que se multiplicam por rizomas, por tubérculos, por estaquia, por toceira, em que também são sementes, que são importantes para que a gente possa compreender de que manter esse banco genético da agricultura familiar nas diferentes regiões do semiárido são importantíssimas para nós da agricultura familiar. Então a Agrodóia contribui também com esse processo, essa discussão, dentro desse grande movimento agroecológico, agroflorestal, que é a questão de guardar as sementes. Então nesse sentido a gente gostaria de contribuir no contexto dos bancos de sementes, dos diferentes formatos, com a Agroflor e com esse projeto bonito que está desenvolvendo aí no Agreste Setentrional, recentemente junto com o Banco do Nordeste. Um abração aos amigos da Agroflor, aos amigos do Banco do Nordeste, da região aí do Polo de Surubim. Tá com uma lupazinha, olhando as características que tem de DNA que tem na planta, entendeu? Então, tudo isso, gente, é a gente saber que as sementes que nós temos são crioulos. É completamente diferente das sementes transgênicas e das sementes que são híbridas, tá bom? Vamos lá. Qualquer dúvida, gente, vocês falem depois. Quando eu postar no grupo, vocês podem falar comigo no privado, como algumas pessoas já falaram, tá bom? Vamos lá, gente. Desculpa aí se der uma fungadinha, porque eu ainda tô meia gripada nessa frieza. E me desculpem aí em qualquer coisa, tá bom? Vamos lá. Reprodução, certo? A reprodução eu vou dar aqui. Vocês vão ficar assim... Eita, isso vai dar certo? Vai. A reprodução, gente, do milho para produção de sementes, tá bom, gente? Nós vamos produzir sementes. Quando nós formos produzir sementes, que no caso é a reprodução, nós seleção das plantas, selecionar as plantas no campo, na roça, escolhendo aquelas mais sadias e bonitas. Tá vendo esse povo aí tudo aí, ó, com
O milho com a taça, porque é o mais sadio, o mais bonito, ganhou o campeonato. Essas frutinhas aí que são super-heróis e fortes, porque elas são as mais sadias, as mais bonitas. Nós quando plantamos, nós escolhemos a mais bonita, não é? Para poder usar, para guardar as sementes. A gente não vai pegar aquela murcha feia. Ninguém quer. A gente quer a mais forte, a mais bonita, a mais vistosa, né? Nós temos que manter um intervalo de segurança entre dias de um plantio e outro das variedades que possuem potencial de cruzamento, evitando que floresçam juntos. Existe o seguinte, gente. Muitas plantas, tipo assim, esse milho A, que está aqui embaixo, vamos lá, ele é o milho branco. E esse milho B, ele pode ser o milho preto. Então, se eu plantar o milho branco com o milho preto na mesma época, no mesmo dia, no mesmo horário e perto um do outro, esse milho vai deixar de ser preto e esse milho vai deixar de ser branco. Porque as plantas do milho, eles namoram, se polinizam, certo? Eles não se tocam, elas não se autofecundam. Elas namoram por distância, por polinização. Aí vem o trabalho de outros polinizadores, né? O vento é um polinizador, a abelha é um polinizador, um inseto. O mais conhecido que vocês conhecem, mas que não poliniza milho, é o mangangá, aquele besouro que faz zoado que fica no maracujá, né? Ali é o que você mais vê e tem certeza que é. Mas quando você vê uma abelhinha na sua plantação que não seja muita abelha, né? Elas estão polinizando de uma forma ou de outra, tá bom? Aí a gente vem aqui. O que a gente tá falando é que quando você for plantar, você plante tipo 10 sementes, um exemplo, aqui o milho A e 10 sementes no milho B, certo? Manter os cultivares que cruzam distantes, numa distância segura para evitar cruzamento. O bom é plantar primeiro as 10 sementes, um exemplo. 10 sementes do milho A, 30 dias depois plantar a semente do milho B. E que essas sementes, esse plantio, que seja de forma retangular, entendeu? Parecendo um retângulo ou quadrado, mas o certo é retângulo. Todo mundo lembra que é retângulo, né, gente? Parece o formato do celular. Entendeu? O formato do celular é um retângulo. Então, e que seja a diferença de 400 metros de distância. 400 metros de distância é muita distância. Como é que eu vou medir isso? Se você acha que sua propriedade não tem 400 metros de distância e nesses 400 metros de distância você acha que não vai dar certo plantar, então você planta primeiro o milho A e depois você planta o milho B, certo? Para eles não terem cruzamento. Lembrando que é 30 dias depois. Aí eu não tenho 400 metros de distância, então você espera 30 dias para plantar o milho B. Já plantou o milho A, planta o milho B depois de 30 dias ou 400 metros. Tá certo, gente? Porque aí não tem risco nenhum de você perder a qualidade da sua semente. E nem deixar ela perder a pureza dela. Certo? Aqui, gente, tá uma tabelinha que tem também no site do mapa. Que eu dei uma pegadinha aqui pra gente dar uma lidinha, certo? Nessa tabela 1, ela lista algumas espécies que são autógamos e a diferença de dias de plantio e de metros que se deve cultivar de uma variedade para outra. Vamos lá, o alface tem que ser a diferença também de 30 dias de um alface, que a gente sabe que existe vários tipos de alface. Eu quero produzir, gente, sementes. Lembre-se que aí é para produzir semente, tá bom? Que esse alface, entre uma distância de um tipo de alface para outro tipo de alface, que no caso a gente fala que é variedade, tem que ter entre 5 ou 50 metros, tá bom? 30 dias ou de 5 a 50 metros. O arroz, do mesmo jeito, o arroz seria 30 dias ou 5 metros de distância. Ervilha, feijão. Você tem um feijão, feijão preto, feijão branco, feijão vermelho, feijão calpi, feijão macaça, a variedade do feijão que você tiver. O certo é o certo é para não misturar, é para produzir semente. Viu, gente? Você vai plantar no intervalo de 30 dias de um para o outro e com a distância de 50 metros. Ou com a distância de 50 metros, entendeu?
ou um ou outro, beleza? A tomate é a mesma coisa. A tomate ela sofre cruzamento. Então eu vou plantar por 30 dias. Depois eu planto uma certa quantidade de sementes. Depois eu planto mais outra certa quantidade de sementes, né? Ou eu planto distância de 20 a 100 metros, para não ter risco de misturar aquele tomate. Eu gosto daquele tomate porque ele é mais cheiroso, porque ele é mais molhadinho, ele é mais gostoso, ele tem mais polpa, ele é mais encorpado, ele é grande, ele tem muita, dependendo do que eu queira. Então é para fazer sementes, gente. Pimentão, eu tenho um pimentão, então eu vou plantar o pimentão 30 dias de distância do plantio entre um e outro tipo de pimentão, ou então de 20 a 100 metros de distância. Lembrando, aqui embaixo tem assim: não plante pimentão perto de pimenta, porque os danados se cruzam. Então vai ter uma alteração no seu pimentão. Ele não vai ficar mais uma semente pura, e nem a sua pimenta. Elas vão fazer cruzamento, porque elas são da mesma família. Entendeu, gente? Eles vão namorar. Assim, não é tocando no outro, mas a polinização dos animais, eles vão no vento, pelas abelhas, eles vão fazer esse namoro. Então, vai afetar de alguma forma. Talvez vocês vão fazer que nem tá ali rindo. Vai ficar um pimentão mais apimentado, vai ficar uma pimenta com mais gosto de pimentão. Pode ser. Se você quiser fazer cruzamento entre pimenta e pimentão, então você planta próximo, certo? E você planta na mesma época. Aí vai o critério de você. Se você quiser inventar algum tipo de semente, né? Vamos lá. A pimenta, 30 dias ou 100 metros. A vagem do mesmo jeito. Talvez, Hanna, eu não tenho essas culturas aí nenhuma. Não tem nenhuma planta dessa lá em casa. Eu tenho certeza que você tem alface, que você tem feijão, que você tem tomate, pimentão, pimenta. A vagem talvez seja mais difícil, mas muitas pessoas aqui têm. Eu nunca vi tanta variedade de plantas como tem aqui nessa região. Nesses 4 municípios, principalmente. Vamos lá. Aqui embaixo tem feijão A, né? Aqui, as plantinhas do feijão. E tem 30 dias de plantio ou 50 metros de distância do feijão B. Eu tenho um feijão preto, um exemplo, e eu tenho um feijão macaça. Então eu não vou plantar esses dois feijões, né? Perto um do outro. Eu vou plantar com 50 metros de distância. Lembrando que é em forma mesma forma do celular, que é retangular, né? E vou plantar os dois tipos, não tem problema. Lembrando, quando eu for colher, que eu ver que tá bom de colher, eu nunca vou pegar as sementes da borda, das pontas. Eu vou procurar as sementes mais bonitas, que provavelmente a polinização que ficou mais forte foi o que está dentro do retângulo. Normalmente é aquela fileirinha do meio, né? Ela tem os grãos melhores e mais fortes. Se por um acaso isso não aconteceu, a polinização não foi boa e teve alguma questão no cruzamento. Então é por isso que a gente sempre diz: nunca plante todas as sementes que você tem, porque você pode perder a semente. Pode ter uma seca muito grande, a polinização pode ter sido cruzada, que no caso misturou com o cruzamento de outra planta, de outro feijão, um exemplo. O vizinho plantou, eu já tinha plantado, o vizinho não deu a distância, mesmo perto do meu roçado, e plantou. Então, vai fazer o cruzamento. E agora eu faço o quê? Vai lá tentar conversar com ele, mas se você não viu, ele já tinha plantado, então vamos lá. Você tem que ter esse cuidado. Lembre-se, nunca plante 100% das suas sementes. Sempre deixe pelo menos 15 a 20% de grãos. Mas de cada garrafa, entendeu, gente? Tipo, de cada garrafa que eu guardei, cada tambor que eu guardei. Isso você tem que sempre guardar uma porcentagem. A gente fala, o que é porcentagem? A porcentagem é uma quantidade que você vai deixar ali um punhadinho, tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida? Se vocês ficarem, vocês vão me falar no privado depois, tá bom?